Olá, companheiros e amigos espíritas. Mais uma vez temos o prazer de estarmos aqui de corações reunidos para mais uma palestra, para mais um pedacinho do dia que a gente tira para fazer algumas reflexões, para nos interiorizarmos. E hoje a gente tem a satisfação e alegria de termos como condutora do nosso estudo, prata da casa, a nossa amiga Marielle Escocar, que vai nos falar sobre um assunto muito necessário nos dias de hoje, que é sobre bem-aventurados pacíficos e como nós precisamos ser pacíficos, né, nos nossos dias atuais. Vamos nos interiorizar, trazer nosso pensamento para cá, nosso sentimento, a fim de nos conectarmos com a espiritualidade que nos orienta, rogando a Deus que nesses momentos em que fazemos uma pausa no nosso dia, possamos receber esses ensinamentos e estarmos com o nosso coração e a nossa mente preparados para deles tirar as melhores reflexões, os melhores ensinamentos que nos sirvam de bússola e que nos sirvam de consolo e de estímulo. Fica conosco, Senhor, e faça com que a nossa companheira e amiga Marielle Escocar, onde ela estiver nesse momento, ela receba de todos nós o nosso abraço carinhoso e grato pelo tempo que foi tirado, pelas reflexões que com certeza muito nos auxiliarão na nossa trajetória. Então, um ótimo estudo para todos, que possamos tirar do estudo da tarde de hoje, da noite de hoje, do dia de hoje, dependendo da hora que assistirmos, o melhor proveito. Paz e bem para todos. Eu sou a Marielle Escocar, do Grupo Espírita Francisco de Assis. E hoje, o tema que nos foi atribuído está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E hoje, especificamente, abordaremos os itens 1 a 6 desse capítulo. E esse capítulo, meus irmãos, começa no item 1 com a seguinte passagem do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E o item 2 traz outro versículo do Evangelho de Mateus que diz: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Aqui então, meus amigos, nesse Evangelho de Mateus nós recebemos um dos ensinamentos mais brilhantes que o Mestre Jesus nos legou, a mansuetude, a pacificação, como um caminho que nos conduzirá a Deus. Jesus foi um exemplo mais perfeito que já transitou pela terra da sua mansuetude e pacificação, e de como, ao longo de toda a sua história, a sua mansuetude foi um dos exemplos de como seguir, como servir, a fim de alcançar o reino dos céus. Porque Deus, nosso Pai, nos criou para amarmos uns aos outros, porque só assim, amando-nos uns aos outros, com a mansuetude, com pacificação, é que nós conseguiremos ser a sua verdadeira imagem e semelhança. E então, começando essa avaliação desses itens do nosso Evangelho, nós trazemos à lembrança uma passagem do momento da prisão de Jesus. Um momento muito marcante, né, de extremo envolvimento emocional dos seus apóstolos, né, daqueles que o seguiam. E nesse momento de angústia, né, de apreensão, chega o soldado Malcolm e se apresenta para prender Jesus. E neste momento, Pedro, no seu ímpeto de proteger o mestre, lança da espada e corta a orelha do soldado Malcolm. Mesmo diante da gravidade do momento, Jesus repreende Pedro e diz: Pedro, embainha a tua espada, pois aquele que com a espada fere, pela espada perecerá. Existem, né, algumas diferenças de tradução, mas a ideia é essa, né? Aquele que usar da violência da espada também será vitimizado por ela. Esse trecho também está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 52. E aqui, num primeiro momento,
poderíamos entender que Jesus estava fazendo alguma menção à lei de Italião, olho por olho, dente por dente, quem fere pela espada, perecerá pela espada. Mas não foi isso que o Mestre quis nos ensinar. O que ele quis nos ensinar, na verdade, é aquilo que hoje nós chamamos da lei de ação e reação. Se agimos de uma determinada maneira, teremos a reação proporcional àquela ação que tivemos. Então, não adianta nós agirmos, com violência sem achar que essa violência, de alguma maneira, retornará até nós. Aqui, então, é importante, desde já, meus irmãos, que fique claro, não a ideia de um caráter punitivo, de um Deus punitivo, que acaba gerando como consequência um ato igual ao nosso, mas sim a lei da natureza, de ação e reação. Mas nós mesmos, por muitas vezes, nos vemos em situações muito mais simples do que essas do que essa pela qual Pedro passou, e nós nos vemos assaltados por uns sentimentos de raiva, de violência, de agressividade. E aí, então, passamos a nos questionar, por que esse sentimento nos assola vez por outra? Eu não quero mais ter esse tipo de sentimento, mas tem horas que ele brota de dentro da gente, sem qualquer controle. E uma das explicações, que temos para compartilhar com vocês é porque, na verdade, todos nós temos um instinto de conservação. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, fez o seguinte questionamento aos espíritos, é lá a nossa questão 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? E os espíritos respondem, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso, foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles os sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, meus irmãos, é instintivo dentro de nós esse ato, às vezes mais agressivo, mais violento, de autoproteção, para nós protegermos a nossa vida. Nós, espíritas, sabemos o quanto nós requisitamos a cada encarnação aqui estar, porque nós galgamos aí o nosso progresso gradual. Então, se nós aqui quisermos vir, precisamos vir para nos aperfeiçoar, nós protegemos essa encarnação para que possamos cumpri-la com o maior êxito possível. Então, é instintivo em nós, esses atos são instintivos. E aqui também trazemos a lembrança do trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, no item 8, ao trazer a lei do amor, e aí a Kardec nos diz, inclusive, que na origem, nós, seres humanos, éramos unicamente instinto. E conforme nós vamos evoluindo e progredindo, nós passamos a ter sensações, e já num estado mais apurado de desenvolvimento, nós passamos a ter sentimentos. Então, apesar de cada vez mais nos distanciarmos desse homem primitivo, agressivo, violento, que existe em nós pelo instinto até de conservação, esse sentimento tende a ir sendo minimizado pelos nossos sentimentos em relação a nós próximos, a nós mesmos e ao próximo. E aqui, infelizmente, não podemos deixar de fazer uma rápida menção à questão do uso, inclusive, dessa agressividade, dessa violência, para a própria divulgação e expansão das ideias do Cristo, Totalmente contra os ensinamentos que ele nos deixou. Infelizmente, a expansão do cristianismo foi muito marcada pela violência, lá nos séculos 11 a 13, com as cruzadas e com a Inquisição no século 14. Mas aqui, porque a ideia era uma ideia de imposição de ensinamentos, era uma ideia de conversão pela fé cega, que ela aceita sem questionar. É aquela fé que literalmente quer impor o que é certo e o que é errado, sem passar por nenhum crivo de avaliação e de questionamento.
E, infelizmente, os próprios ensinamentos do Cristo começaram a ser divulgados pelo meio, no sentido totalmente oposto daquilo que Jesus nos ensinou. Mas, felizmente, a nossa doutrina espírita, ela divulga uma outra fé, que não essa, né, da Inquisição e das Cruzadas. A nossa fé é a fé raciocinada. E aqui pedirei licença a vocês para ler um trechinho de uma mensagem de Erasto que consta no Livro dos Médiuns. Diz assim esse trechinho: ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira ou uma única teoria falsa. Aqui, Erasto já nos alerta da necessidade imperiosa de passarmos tudo pelo crivo da razão. Todas as informações que nos chegam. Pois é muito melhor nós negarmos 10 verdades do que admitirmos uma única teoria falsa, porque essa teoria falsa pode nos levar a conclusões e desdobramentos muito nefastos, né, para o nosso aprimoramento. Então, meus irmãos, a nossa fé hoje é totalmente distante daquela fé violenta do início do nosso cristianismo. E que bom que assim não é. E aqui trazemos também um trechinho do capítulo 19 do nosso Evangelho, da fé que transporta montanhas, e ele faz um contraponto aqui importantíssimo com relação a esse tema que nós estamos abordando hoje. Diz o trecho: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Que belo trecho, né, meus irmãos? Porque aqui fica muito claro para nós que a fé verdadeira é aquela fé que acalma. E a calma, ela está relacionada à força da nossa fé, e não o contrário. Né? A violência não é um sinônimo de fortaleza, não é um sinônimo de conquista, e sim é um sinônimo de fraqueza. Pois só tem necessidade de usar da violência aquele que não tem os argumentos verdadeiros, racionais e lógicos para conseguir alcançar os seus objetivos. E aqui lembramos, né, de uma frase que dizemos popularmente, tão equivocada, né? Que muitas pessoas dizem, né, que a melhor defesa é o ataque. Isso é para o violento. É porque aquele que não sabe se defender, não sabe argumentar, né, conforme a lógica e o bom senso, ele precisa atacar o próximo para tentar desestabilizá-lo. Né? Então, infelizmente, como ainda nos utilizamos, certamente, bem menos que no passado, né? Mas como ainda precisamos usar dessa violência, dessa agressividade para mostrar uma força, quando, na verdade, é no sentido oposto. E que nós, né, meus irmãos, possamos, nesses momentos de dificuldade que todos nós estamos passando, nos lembrar desse ensinamento. Porque nós, nesses momentos difíceis, ficamos, por vezes, tumultuados nos nossos sentimentos, né? É natural. Mas que nós possamos nos esforçar, né, para, nesses momentos, tentarmos nos acalmar, tentar nos asserenar, porque dessa serenidade, dessa conexão com o plano espiritual, virá efetivamente a força que precisamos para transpor as nossas montanhas diárias. Bom, e aqui, nesse momento, também pegando um outro exemplo de como
Jesus deixou ensinamentos maravilhosos sobre como agir diante das dificuldades com a mansuetude. Nós pegamos aqui um trecho do livro Paulo e Estevão, esse livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, né, ditado pelo Espírito Emmanuel, e nesse trecho, o Paulo, então, pergunta para o Estevão quem era aquele Messias que sequer conseguiu se libertar da cruz, né, sequer pôde se libertar da cruz. Porque essa, inclusive, era uma expectativa de muitos, né, na oportunidade, já que ele é o Filho de Deus, certamente dará um jeito de se libertar da cruz. Mas ele assim não fez. E então, Estevão responde a Paulo: o que esperava? Um dominador numa biga que tombasse no primeiro buraco? Olha que resposta simples, né, meus irmãos, mas cheia de conteúdo bom para nós. Nós aqui lembramos, né, das figuras daqueles imperadores romanos, das suas bigas, violentos e agressivos, mas que tombavam, né, muitas vezes nos primeiros obstáculos. E o Cristo veio dar um ensinamento no sentido oposto. Ele não poderia compactuar, né, com esses exemplos do passado. E justamente então Cristo veio nos mostrar que a força, a verdadeira força, ela não pertence ao corpo, porque o corpo perece. A verdadeira força é aquela força interior, a força que vem do espírito imortal. A fragilidade da nossa vida encarnada, né, porque nossa vida é muito frágil, nós sabemos que estamos aqui nesse momento, mas sequer sabemos o que poderá acontecer conosco no momento seguinte, porque a nossa vida é muito frágil. E a nossa fragilidade prova que essa força ela não pode emanar da matéria. Né? E foi isso que Jesus também nos ensinou. A força não está no corpo, não está nas palavras, a força está nos gestos mais calmos e serenos que conseguimos ter. E aqui, então, passamos, meus irmãos, ao item 3, né, desse nosso capítulo do Evangelho, e eu vou pedir licença a vocês para ler o trecho, para que a gente não perca nada do conteúdo, que é muito interessante. Diz assim no item 3. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo, que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Esse trecho também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, são os versículos 21 e 22. E aqui, antes de entrarmos nos esclarecimentos específicos do item, vale abrir um parênteses para esclarecer esse vocábulo raca que aparece, né? O raca, quando se chamava alguém, né, com essa expressão no passado, designava um sujeito de má vida, né, como se você quisesse dar o pior xingamento possível para aquela pessoa. Eles até tinham o hábito de pronunciar a palavra e cuspir ao solo, né, para demonstrar um repúdio. E aquilo era de uma ofensa inenarrável. E aqui, então, a passagem nos diz, né, que aquele que matar merecerá ser condenado ao juízo, e quem se puser em cólera também deverá ser condenado, quem se raca merecerá ser condenado. E aqui, novamente, né, fazendo um link com aquele início da nossa conversa, pode parecer, né, uma imposição, uma punição por algum ato que nós cometemos, quando, na verdade, não é isso, né? Na verdade, se trata das consequências que nós angariamos para nós pelos nossos atos. E aqui, por conta especificamente dessa questão da expressão raca, nós lembramos também, né, das agressões verbais, né? Nós costumamos lembrar, né, e discutir sobre as agressões físicas, que infelizmente, né, ainda são muito comuns entre nós, mas nem tanto quanto no passado,
Mas as agressões verbais são muito fortes ainda entre nós, né? E o que ela representa, né? A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, quando nós agredimos verbalmente alguém, nós estamos simplesmente colocando para fora aquilo de ruim que existe em nós, né? Mostrando ainda a nossa necessidade de domar essas nossas tendências ainda agressivas e violentas, né? E nós sabemos, né, meus irmãos, quanto que as palavras podem ferir. Quem de nós já não se sentiu muito ferido por alguma palavra de algum irmão que realmente lhe magoou, né? É claro, né, nós não podemos deixar de mencionar que a intenção por trás daquilo que nós falamos faz toda a diferença, né? Se nós enchemos de rancor, de raiva aquelas palavras, elas vão agredir mesmo o nosso próximo, né? Toda palavra ofensiva e agressiva, ela é contrária à lei de amor que nos foi ensinada por Jesus, né? Que nós possamos, sabendo do nosso atual estado evolutivo, sabendo das nossas dificuldades, sabendo que ainda somos possuidores desses sentimentos, que nós possamos, a cada dia, tentar filtrar em nós esses sentimentos para que da nossa boca cada vez saiam menos palavras, expressões agressivas, contrárias à lei do amor. E aqui é importante também fazermos uma consideração de que não podemos confundir, né, gestos de firmeza, de assertividade, com gestos de violência. Né, no seu messianato, Jesus também nos deixou alguns, né, exemplos em que ele precisou ser firme, até assertivo, né, com os seus discípulos, para que ele conseguisse passar a verdadeira mensagem. Firmeza e assertividade não se confundem com violência, né? Quem hoje, enfim, tem um interesse, estuda um pouquinho, né, sobre comunicação não violenta, um tema tão em voga atualmente entre os educadores, entre os pais, né, a gente percebe que é exatamente isso que essa teoria da comunicação não violenta, perdão, nos traz. Como sermos assertivos, objetivos, firmes, sem sermos violentos. Particularmente achamos que esse ponto de equilíbrio, né, entre a firmeza e a violência é algo que precisamos ter em mente para que não nos deixemos, né, levar por esses nossos instintos ainda primitivos de violência. E por que, né, meus irmãos, que a gente precisa mesmo, para o nosso próprio bem, conter esses instintos mais primitivos? Porque já existem inúmeros estudos, inclusive na área da medicina, que comprovam, né, os resultados físicos desses momentos de violência e de agressividade que nós temos no nosso corpo físico, né? Quando nós vivenciamos episódios de raiva, violência e agressividade, o nosso corpo físico responde imediatamente, né? Quem não sente uma aceleração do coração, uma dificuldade respiratória, algumas pessoas têm a pressão elevada, outras chegam a desmaiar, né? Reflexos físicos objetivos em virtude desses sentimentos que tanto nos agastam, né? E aqui lembramos de uma frase que, infelizmente, já não nos lembramos do autor para poder compartilhar com vocês, mas é uma frase muito simples e verdadeira, que ela diz o seguinte: a raiva é o presente que nós nos damos por um erro alheio, por uma atitude errada alheia. Então, nós mesmos, quando nutrimos a raiva em nós estamos nos dando o pior presente possível por conta de uma atitude de um terceiro. Nós não temos como controlar a atitude do terceiro, né? Mas nós temos sim como filtrar para que a gente não nutra esse sentimento em nós mesmos, porque nós só nos fazemos mal.
Não podemos também perder de mente, né, que Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos nos amar, nos proteger, nos blindar desses sentimentos, até para que possamos amar o nosso próximo. Porque se uma outra pessoa nos atinge com uma determinada palavra, enfim, ou gesto, nós nutrimos raiva em relação a isso, nós fazemos mal a nós mesmos e nós, na primeira oportunidade, tentamos despejar essa raiva num terceiro. Né? Isso é um ciclo vicioso e muito danoso, porque fazemos mal a nós. Nós somos os primeiros a nos prejudicar, né? Então, também que nós não tenhamos aquela posição de vitimização, né? Nós não somos vítimas da violência, da agressividade do outro, se nós não nos permitirmos vitimizar, né? E falando sobre esses estudos da medicina, também já existem várias conclusões que associam alguns tipos de câncer, né, com sentimentos como mágoa, como ressentimento, rancor, tristeza. Né? Claro que não podemos generalizar, estamos falando de uma amostra, né, de um estudo que associou alguns tipos de câncer a esses sentimentos. Porque a ciência, meus irmãos, está corroborando a cada dia que passa que o nosso corpo, ele como presente divino, ele não foi feito para a raiva, para o ódio. Ele não foi feito para isso, ele foi feito para o amor. Deus nos criou para sermos felizes. E Ele nos deu esse instrumento para que possamos buscar isso. E quando nós nos afastamos desse objetivo, nós prejudicamos o nosso corpo, o nosso instrumento divino. Que nós também consigamos manter essas informações vivas nos nossos pensamentos, né? Para que quando nós comecemos a nutrir esses sentimentos, nós nos esforcemos para contê-los, na certeza de que nós estaremos apenas nos prejudicando, que está prejudicando o nosso próximo com esses sentimentos. Aqui também, nesse sentido, trazemos um trechinho de uma mensagem do irmão X, do Humberto de Campos, uma mensagem chamada A Cura, está no livro Instantes da Vida. E diz o seguinte: Deus usa o tempo e não a violência. A nós compete semear, porque o tempo da flor e do fruto pertencem a Deus. Cada semente tem o seu próprio momento de frutificar. Aqui, então, meus irmãos, vem o mesmo ensinamento de Jesus que nós podemos observar pela natureza. A natureza nos dá esse exemplo, né, de que Deus ele usa o tempo para que as coisas floresçam e se aprimorem e se desenvolvam. Não é a violência, não são eventos bruscos que fazem a natureza florescer. E nós somos seres da criação igualmente. Conosco é da mesma forma. A violência, a agressividade não nos vão levar ao florescimento mais rápido. O tempo, essa semeadura, né, e esse cuidar da nossa terra íntima, vai, com o tempo, nos fazer florescer. E aqui também vale a gente lembrar, né, que isso vale tanto para quando nós estamos nos autoavaliando, né, quando nós temos muitas vezes o hábito, né, de avaliar o nosso próximo, né, de falar, poxa, a gente está tentando tanto ajudar o fulano para que ele melhore, né, mas nada, e começa a haver uma certa angústia, uma certa cobrança, né? E isso não cabe a nós, né, meus irmãos? Porque a nós cabe prestar o auxílio, né? Aquela expressão auxilia e passa. Porque não cabe a nós necessariamente ver o tempo desse irmão florescer, né? Seja porque não será possível para ele ainda nessa existência, seja porque não encontraremos em existências futuras, não saberemos, mas isso não deve nos angustiar, né? Porque Deus verá esse florescer e a Ele é o único que compete.
né? E nós pensamos muito nessa questão quando lembramos, né, dos nossos relacionamentos com filhos, né, com familiares, aquelas pessoas mais próximas, às vezes mais difíceis para o nosso convívio, o que a gente espera, deseja, mas porém cobra a transformação individual, quando na verdade isso não nos compete. Compete-nos prestar o auxílio que estiver na nossa condição de prestar e seguir adiante, na certeza de que o momento daquele irmão chegará, assim como o nosso mesmo, né? Porque nós muitas vezes também nos cobramos excessivamente, né, na nossa melhora. À medida que vamos, inclusive, estudando mais, né, tentando nos aprimorar, nós encontramos inúmeros obstáculos inerentes à nossa condição evolutiva. E nós, muitas vezes, nos cobramos excessivamente nessa melhora. E isso não é benéfico, né? Porque isso, até essa angústia pode nos paralisar. Que nós tenhamos a certeza de que Deus verá o nosso florescer no momento oportuno. Até porque, meus irmãos, uma frase que ouvimos bastante, né, em exposições espíritas, a semeadura é livre, né? Deus nos deu livre-arbítrio para semearmos do jeito que melhor nos aprouver. Mas a nossa colheita é sempre obrigatória. Voltando, inclusive, ao início do nosso estudo, né? Não é porque utilizamos da espada, que pela espada pereceremos, como retaliação, mas como colheita da nossa livre semeadura. Então, né, meus irmãos, o que podemos mais trazer de reflexão, se não tentarmos diariamente, com pequenos esforços, irmos domando esses nossos ímpetos mais instintivos, mais violentos, e tentando florescer em nós um sentimento para que não nutramos essa raiva, né, esse sentimento ruim pelo nosso próximo, que é tentando perdoar, né, exercer o perdão, que certamente é muito difícil para todos nós, né? Mas cabe a nós apenas tentar perdoar e esperar o tempo de modificação própria. E aqui também nós trazemos um estudo, que foi um estudo coletivo de 3 universidades americanas, tá? É a Universidade do Tennessee, da Califórnia e de Duke. E nesse estudo, eles chegaram à conclusão de que quem perdoa dorme melhor, reduz a pressão arterial e melhora o sistema imunológico. Porque se liberta, né, meus irmãos, de sentimentos que em nada agregam, só prejudicam o nosso corpo. Então, essas pessoas, literalmente, vivem mais em paz consigo mesmo. E partindo aqui, então, essas primeiras reflexões sobre os itens 1 a 5, né, do Evangelho, que fala justamente sobre as injúrias e violências, nós caminhamos para o item 6, que é justamente a afabilidade e doçura, né, que vem da mensagem das instruções dos Espíritos. E essa mensagem é belíssima, recomendo a todos que posteriormente leiam, porque é uma leitura que vale a pena. Ela nos diz que a benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo, e ela produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar. Então, na verdade, a afabilidade e a doçura, elas são consequências, né, do nosso verdadeiro sentimento de amor ao próximo. E aqui é importante a gente frisar essa informação, né, do verdadeiro sentimento de amor ao próximo. E por que nós salientamos essa parte, né? Porque nessa mensagem do Espírito Lázaro, de Paris, 1861, ele também nos vem trazer um alerta importante, que é o alerta das máscaras sociais. Porque a afabilidade e a doçura não são apenas o jeito cordato e simpático de se dirigir ao outro socialmente, né? É algo que literalmente tem que derivar do interior para fora. Nessa mensagem, o Lázaro nos diz, né, que a educação e a frequentação do mundo impõem ao homem o verniz social,
né? Nós temos o nosso verniz social, né? À medida que vamos frequentando mais o mundo, né? Não é à toa que nós dizemos que as crianças, né, menores principalmente, são muito sinceras e espontâneas e dizem às vezes coisas que, né, nos deixam envergonhados, mas porque justamente eles não têm esse verniz social, essas máscaras sociais, porque eles ainda estão começando a frequentação do mundo. E que nós, então, devemos ter muito cuidado, né? E, novamente, de estar no mundo sem ser do mundo, né? Sem acabar angariando essas máscaras. Porque a afabilidade e a doçura não podem ser da boca para fora. E ele nos diz o seguinte: o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a pequenas contrariedades, a menor contrariedade. Se pararmos 2 segundinhos para refletir, certamente iremos lembrar de alguma situação que nos remeterá a esse trecho, né? Quantas pessoas que às vezes julgávamos afáveis e doces na nossa casa espírita, no nosso ambiente de trabalho, que sempre foram mansas, cordatas, enquanto tudo vai bem. Basta uma coisinha sair daquilo que lhe era confortável para que elas mordam, como nos diz na mensagem, né? Então, que nós, meus irmãos, devemos ter muito cuidado para não sermos essas pessoas, né? Não termos esse comportamento hipócrita, né? De falarmos sem sentir, né? De passarmos uma imagem que não somos. Precisamos ser fidedignos com aquilo que sentimos. E aí, no final dessa mensagem nos diz: sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então não adianta mesmo, né? Nós podemos achar que estamos enganando aqui com as nossas com a nossa boa aparência, mas isso certamente colheremos o resultado no futuro próximo. E caminhando aqui para o nosso final, gostaríamos de lembrar de uma outra figura também que demonstrou pela sua passagem aqui entre nós no planeta Terra a mansuetude de uma forma tão bela, né? Segundo, né, na nossa opinião, exemplo de mansuetude que transitou entre nós, Mahatma Gandhi. Nesse trecho, né, que nós vamos relatar, Gandhi estava sendo, enfim, querido por soldados e chegando a ser agredido, né, fisicamente por um soldado. E o soldado desferiu socos na face de Gandhi, sendo que na segunda vez que ele franzino, né, naquela figura franzina, ele caiu ao chão, né, por conta da violência do ato. E mal Gandhi se levantava e começava a tentar se recompor, o soldado vira para Gandhi e fala: quem foi que te ensinou a ser esse covarde? Porque Gandhi não reagia, né, aos socos desferidos pelo soldado. Gandhi, com a sua tranquilidade que lhe era peculiar, olha para o pescoço daquele soldado, olha de volta para ele e diz: esse homem, pendurado na cruz que está no seu pescoço. O soldado trazia um crucifixo no pescoço, meus irmãos, fazendo uma menção ao seu devotamento ao Cristo, quando, na verdade, as suas atitudes eram no sentido diametralmente oposto. Aqui fazemos 2 correlações, né, com essa parte das máscaras sociais. Não adianta usarmos crucifixos, fazermos belas preces, externarmos sentimentos cristãos, posturas cristãs, sem que a nossa conduta, o nosso pensar, o nosso falar, não seja verdadeiramente cristão. E então, meus irmãos, eu só posso finalizar esse nosso momento de estudo com um sentimento profundo
de gratidão por aqui estarmos, conversando sobre um tema tão importante para o nosso cotidiano, sobre tão belos ensinamentos que Jesus nos legou, rogando a espiritualidade que continue nos auxiliando nesse nosso caminho de conquista da nossa mansuetude, da nossa pacificação individual, para que um dia possamos, enquanto família universal, sermos ainda mais mansos e pacíficos. E aqui finalizamos com a seguinte frase: o manso não é o fraco, e sim o forte, que entendeu que tudo tem o seu tempo. Do livro Alta de Souza, A Gentil Mensageira do Amor, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vem e ajuda. Repara além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora. Os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo.